paz do Senhor, irmãos, estamos aqui em mais um culto de quinta-feira, amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus, nossos lares. Vamos estar louvando o louvor Autoridade e Poder, do Bola de Neve. Quem quiser acompanhar com a letra, que vocês possam estar engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Vamos adorar a Ele. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E vamos estar louvando também um louvor chamado Vento Impetuoso. Glória a Deus. Vamos declarar que estamos todos reunidos, amém, irmãos? Separados em nossos lares, mas reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus.
adorando a nosso Deus em nossos lares, amém? E esse foi o louvor pelo culto de hoje. Mais uma quinta-feira que nós vamos nos reunir, né, para ouvir da palavra do Senhor, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é poderoso e que Ele é bom, né? Culto de quinta-feira, culto de libertação, culto da gente compartilhar a palavra de Deus, né? Neste tempo que nós estamos em isolamento social nos nossos lares, então nós vamos estar compartilhando de estudos da palavra do Senhor. Esta semana eu fui convidada a orar num grupo de mulheres e o Senhor me deu uma palavra muito boa e eu gostaria de compartilhar esta palavra com a igreja, né? O Senhor da vinha. Está lá em Isaías 27, nos versículos 2 e 3. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela, né? E para a gente meditar junto. Isaías 27, versículos 2 e 3, que diz assim: Naquele dia o Senhor dirá: Cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Que coisa mais linda, né? Saber que nós temos um Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que cuida da nossa vinha. Você é a vinha do Senhor, né? Neste texto sagrado, o Senhor promete guardar, vigiar, regar, cuidar inteiramente da sua vinha de dia e de noite. A vinha, ela é conhecida como uma plantação de videiras, né? Ou seja, onde se produz uvas, né? E quem já não tomou o delicioso de suco de uva integral, né? É uma delícia. Essa é a vinha. A vinha sempre aparece na Bíblia como um símbolo do povo de Deus, plantado pelo próprio Senhor. A Bíblia descreve o Senhor tirando Israel do Egito, como se fosse uma pequena muda de uma planta e os plantando na terra da promessa, para que produzissem frutos excelentes e doces. Entretanto, meus irmãos, Israel, né, uma determinada época produziu frutos bravos e ruins. Vamos ver lá em Isaías 55. Vá para Isaías 5, perdão. Isaías 5, versículo 1, vou ler até o 17. Diz assim: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez uma plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas? Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca, derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato, os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixe cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel, o povo de Judá, e nós também. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas eles os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam dono de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de semente produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há músicas de harpas e de liras, de bandeiros e de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, me levam em conta e nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país.
O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo. E as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados, e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito, e assim mostrará sua grandeza. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-lo. Então o Senhor é bem claro aqui. Ele diz, né, irmãos? Ai daqueles que não ouvem o Deus Todo-Poderoso, né? Que ficam nas suas grandes e belas mansões e colocam todo o seu dinheiro. O que o Senhor está falando aqui? Que essas pessoas muitas vezes colocam toda a sua força, todo o seu dinheiro naquilo que elas têm, na força do braço delas. E o Senhor nos corrige, dizendo que nós não devemos fazer isso, porque isso nos atrai maldição. Nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor. Israel foi plantada, como o Senhor disse, com semente boa. Deus deu que era bom, falou que era bom, ensinou o caminho a Israel. Mas mesmo assim, alguns em Israel produziram uvas bravas, sementes bravas, uvas azedas. O que você tem produzido para o Senhor? Você tem sido uma uva docinha ou uma uva azeda? Né? Faça essa reflexão. Contudo, irmãos, mesmo com toda essa condição, com toda essa situação de Israel ter produzido uvas amargas, né? Uvas azedas, o Senhor é misericordioso e prometeu restaurar e sempre cuidar da sua vinha. Se você for para Isaías 27, 2 e 3, que é o que nós estávamos meditando, o Senhor diz muito claro no versículo 3, eu cuido dela e sempre a rego, eu vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Então eu quero dizer para você que a ira de Deus dura só um momento, né? A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas nós temos que prestar atenção, né? E entendemos a importância da vinha do Senhor nas Escrituras. O Senhor usa isso, a vinha para comparar conosco. Que tipo de vinha nós estamos, né? Nós somos, mas independente da vinha que você é, eu quero dizer que Deus é o Senhor da sua vinha e da minha vinha. Em Gênesis 9:20, nós lemos que Noé foi o primeiro homem a plantar uma vinha na Bíblia. Mais adiante, vamos ver Noé se embriagando com a própria vinha que ele plantou. Quantas pessoas não estão se embriagando em nossos dias com a sua própria fama, se embriagando com o seu próprio sucesso, se embriagando com o seu dinheiro, se embriagando com a sua posição, se embriagando pelo seu poder, né? Quantos, meus irmãos, né? Até mesmo dentro dos ministérios, das igrejas, quantos, né, não se acham tão onipotentes, onipresentes, e nós temos que saber que esse atributo só pertence a Deus. Nós não somos nada, irmãos. Hoje nós estamos vivos aqui, amanhã nós pegamos um vírus, né, e nós morremos porque o nosso pulmão não consegue respirar. Mas que coisa linda é saber que em todas essas coisas, nós que estamos no caminho do Senhor, nós que estamos obedecendo a palavra de Deus, nós somos guardados pelo Senhor. É tempo de você entregar a sua vida ao Senhor. É tempo de você entregar o seu caminho ao Senhor verdadeiramente, porque tudo Ele vai fazer. Em Levíticos 19:10, Moisés escreve que era proibido rebuscar a vinha para que sobrasse alguma coisa para os pobres, né? O que o Senhor está falando aqui? Que o desejo de Deus é sempre repartir o que temos com os necessitados. Alguns só pensam em si mesmo e só querem mais e mais, né? Neste tempo que nós estamos nós estamos aqui em retiro, né? Nós estamos, esqueci a palavra, nós estamos em separação social, né? Convívio social, a gente não pode estar convivendo com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? E tem muitos dos nossos irmãos que perderam o emprego. E muitas vezes a gente não se atenta em levar um alimento, em repartir o que nós temos, né? Esta semana nós tivemos um testemunho lindo de uma irmã
que Deus moveu o meu coração e da missionária Silvia para estar levando alimentos para ela. E quando a missionária Silvia chegou lá, irmãos, ela falou que não precisava, né? Que ela já tinha recebido uma providência do Senhor, mas que havia uma vizinha que estava precisando dos alimentos e se ela podia doar para esta vizinha, que ela já tinha repartido o que ela tinha recebido e ela queria abençoar com isto. Olha que coisa linda, irmãos. Né? Então nós temos que ser assim, pessoas que se preocupem com o outro. O Senhor deixou 2 grandes mandamentos para nós. Que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. E é isso que o Senhor quer que eu e você faça, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Será que nós amamos o nosso próximo, nos preocupamos, né? Talvez você não tenha o alimento para dar, talvez você não possa ajudar com dinheiro, mas você pode orar, irmãos. A oração pode muito nos seus efeitos. Na minha família mesmo, esta semana que se passou, Deus fez uma grande obra de libertação, né, num familiar meu, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, Ele não faz acepção de pessoa. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele, tudo Ele pode fazer, meus irmãos. No Salmo 80:14, né, o salmista pede para Deus visitar a sua vinha, dizendo: ó Deus dos exércitos, volte, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Então Israel era chamada de vinha do Senhor. E aí o salmista ele ora pedindo para que o Senhor venha, visite a sua vinha, que o Senhor possa ver a vinha do salmista e que ele possa restaurar. E esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua, que o Senhor possa hoje mesmo visitar a nossa vinha. E o que vencer, o que se encaixa na vinha, irmãos, a nossa casa, os nossos familiares, o nosso marido, nossos filhos, eles são as nossas vinhas, os nossos parentes, os nossos amigos. Irmãos, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de aceitar o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. Irmãos, quem pode dissipar as trevas? Quem pode lutar contra o inimigo invisível que nós estamos agora enfrentando? Somente o Senhor. Só o Senhor dos exércitos. Basta uma palavra dele e tudo isso será mudado. A Bíblia fala em Isaías 3,14, nós lemos que o Senhor cobra dos anciões e dos príncipes e os responsabiliza pela sua vinha. O que eu quero dizer para os irmãos é nossa responsabilidade como cristãos, né? Se você é um cristão que já está há anos no Evangelho, conhece a palavra de Deus, é sua responsabilidade em propagar o Evangelho a outras pessoas, em cuidar das vinhas que estão ao seu redor. Quantas pessoas nesse tempo de coronavírus, irmãos, estão morrendo sem o Senhor? E nós temos que pregar o Evangelho através das mídias sociais, porque o Senhor preparou, né? Eu fico maravilhada, meus irmãos, de ver que o Senhor, lá em Apocalipse está escrito assim, que todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E por muitos anos, lá em 1994, né, quando não se tinha acesso tanto à internet, eu li esse versículo e eu não entendia, irmãos. Deu uma coceirinha aqui no olho. Eu não entendia. Eu pensava assim, mas como todo olho vai ver, né? Como eu posso estar aqui no Brasil e uma pessoa lá nos Estados Unidos, se Jesus aparecer aqui, ver o Senhor Jesus? E hoje eu glorifico ao Senhor, meus irmãos. Sabe por quê? Porque olha que coisa maravilhosa. Eu estou ministrando essa palavra aqui. E se eu quiser postar essa palavra lá para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, no Japão, na Indonésia, na África, ela vai chegar. E assim vai ser a vinda do Senhor. Aonde o Senhor estiver, todo olho verá. Mas que você já possa ver neste tempo que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para você e não há outro Deus. O Senhor Jesus é o Senhor da vinha. Né? Em Isaías, também, versículo, capítulo 5, vamos abrir aí. Isaías, fique com a sua Bíblia aí do lado, né, com o seu aplicativo. Isaías 5, do versículo 1 ao 4. Israel é retratado como uma vinha plantada pelo Senhor num campo fertilíssimo. Né? O Senhor esperava que a sua vinha desse uvas doces. Vamos ver o que aconteceu, né? Vou cantar agora para o meu amigo, eu já li agora há pouco, eu quero ler de novo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa, né? Minha tradução diz amigo, mas aqui está falando do Senhor. O Senhor foi amigo de Israel e plantou Israel numa terra fertíssima, numa terra boa, e ele cavou o chão, ele tirou as pedras, ele plantou os melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas e esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Então o Senhor fala que plantou em terra fértil. Você é terra fértil do Senhor. Mas como é que você pode dar uvas doces?
ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus governe a sua vida. Irmãos, nós temos tantos mandamentos na palavra do Senhor e eu vejo que muitas vezes as pessoas querem uma Bíblia para elas querem o Evangelho para elas e não é verdade. O Evangelho é completo, irmãos. Aquilo que o Senhor fala porque nós temos que fazer, nós temos que obedecer. O Senhor diz que nós temos que dizimar e ofertar na sua casa, nós temos que dizimar e ofertar para que haja mantimento na casa de Deus, para que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador e a locusta. O Senhor promete que nossos celeiros transbordarão. Eu tenho vivido isso na minha vida. E te convido também a ser dizimista e ofertante, mesmo nesse tempo. As igrejas têm contas bancárias. E você pode depositar seu dízimo e sua oferta. Ah, missionário, você está falando isso? Tô sim, irmãos. Porque eu não quero que você fique debaixo de maldição nesse tempo de isolamento social. Que você possa ficar diante do Senhor. Eu achei lindo, né? Uma ovelha da nossa igreja não conseguiu depositar. Ela foi até a casa da tesoureira e dizimou e ofertou, porque a igreja estava com as portas fechadas. Então que nada possa te impedir, irmãos, porque a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o Senhor plantou para que nós dessemos frutos bons em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer que você seja um fruto bom. Em Isaías 27:2, o profeta Isaías descreve a vinha do Senhor restaurada, dizendo: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, o povo de Deus restaurado. É uma vinha deliciosa para o Senhor, pelo fato de voltar a produzir frutos excelentes. Vamos meditar um pouquinho aqui, irmãos. Nós estamos nesse tempo, né, de isolamento social. E na minha vida tem acontecido isso. Eu tenho tido tempo mais de meditar na palavra do Senhor. Eu tenho tido mais tempo de orar, de conversar com os irmãos, de estar buscando a Deus. Então eu creio que essa situação que nós estamos passando não é para a sua morte. A situação não é para que você morra, meu querido, minha querida. Essa situação é para que você se achegue a Deus. É tempo de se achegar a Deus. O Senhor diz assim: buscai-me enquanto estou perto, enquanto se pode achar. O que nós entendemos disso? Que vai ter um tempo que você vai querer buscar o Senhor e você não vai achá-lo. Você vai esperar isso acontecer. O tempo é agora, o tempo é hoje, né? Levante a sua mão aí, aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida, porque Ele tem pressa em restaurar a sua vinha. O Senhor tem restaurado a minha vinha e quer restaurar a sua vinha também, né? O povo de Israel foi restaurado, ficaram ali anos na Babilônia, depois escravizados, espalhados, e hoje o Senhor tem juntado todo o seu povo lá em Israel, irmãos, e tem feito uma obra maravilhosa, né? O Senhor quer restaurar a minha casa e a sua casa. Em Mateus 21, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Este dono da casa é Yahvé Querem, o senhor da vinha, né? Trazendo assim, né, para o hebraico, Yahvé Querem, o Senhor da vinha. E a Bíblia diz que o Senhor está saindo pela terra, saindo pelo Brasil, passeando aqui em Mauá, em São Caetano, em Santo André, em todo o mundo, procurando trabalhadores para essa vinha. Que você seja achado como um trabalhador do Senhor. Que coisa maravilhosa, nós podemos trabalhar para o Senhor, podemos orar uns pelos outros. Como se trabalha, missionária, para o Senhor? Orando, intercedendo, dando uma palavra de ânimo para o nosso irmão, né? Se você tem um irmão que está falando que está aflito, eu estou desesperada, estou com medo, me sentindo sozinho, ministre na vida dele. Você vai estar trabalhando para o Senhor, né? O Senhor está à procura de trabalhadores. Em Mateus 28, Jesus ainda diz: e aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha, né? Diz o Senhor, o Yahvé Querem, ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Deus não fica devendo favor a ninguém. Ele sempre recompensa os seus trabalhadores. E é verdade, irmãos, eu tenho vivido isso, né? O Senhor tem me recompensado, porque Ele é bom. Eu não sou digna de nada, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor é bom, Ele nos recompensa, né? Não deixa nos faltar nada. A palavra do Senhor diz assim, né? Que lá no Salmo 21, diz assim, no Salmo 21, vamos abrir. Perdão, irmãos, no Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23, meus irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Então o Senhor, ele diz assim, que Ele é nosso pastor e nada nos faltará.
E muitas vezes nós queremos que o Senhor nos abençoe, mas não fazemos dele o nosso pastor. Ele é o dono da vinha. Hoje eu falava com uma pessoa no telefone, com uma irmã, e eu dizia justamente isso. Irmãs, às vezes nós queremos pedir isso e aquilo para o Senhor, mas não queremos obedecer os seus mandamentos. Jesus deixou bem claro: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E eu quero dizer para você algo muito importante, que a porta é estreita. Mas esta porta estreita conduz você à salvação, e a larga vai te conduzir à perdição. Não seja um cristão ou uma cristã que queira uma Bíblia para você, que queira uma igreja do seu jeito. Você tem que querer estar no centro da vontade de Deus. O Senhor já deixou um modelo aqui para nós na Bíblia, meus irmãos. E nós temos que obedecer. O Senhor diz que realmente nada vai nos faltar, desde que Ele seja o nosso pastor. Que Ele vai nos fazer descansar, sim, em pastos verdejantes, nos levar a águas tranquilas. E Ele diz ainda mais no versículo 4, que mesmo que nós andemos pelo vale escuro da morte, nós não teremos medo de nada, porque Ele, o Senhor Deus, está conosco e está comigo, está com você, e Ele vai nos proteger e nos dirigir e preparar até um banquete diante dos nossos inimigos. Mas nós temos que estar com o Senhor em qualquer circunstância. As circunstâncias de dores, nas frustrações, como Paulo disse, nada pode separar você e eu do amor de Deus. E não adianta você querer ter uma Bíblia para você, uma igreja para você. Eu tenho ministrado pela misericórdia de Deus em vários lugares, né? Antes dessa situação, isolamento social. E muitas vezes eu vejo que pessoas não são abençoadas, irmãos, porque elas querem que o Senhor faça do jeito delas. Eu quero dizer para você que o dono da minha vinha, da sua vinha, é Deus, é o Senhor Jesus. E a Bíblia fala também em Lucas 20, de 9 a 16, Jesus falou de uma vinha que foi arrendada e o dono da vinha veio exigir a prestação de contas dos frutos da sua vinha. Quem você acha que nesses tempos são os arrendatários da vinha? Somos nós. Nós que fomos incumbidos como cristãos e cristãs de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas vai chegar o tempo que o Senhor vai prestar contas comigo e com você. Ele vai querer saber dos nossos frutos. E o que eu estou falando é bíblico. Em 1 Coríntios, em Lucas 20, de 9 a 6, em 1 Coríntios, perdão, no capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo fez uma pergunta. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Todos os que cuidam da vinha têm o direito de comer do seu fruto. Entretanto, Jesus também plantou a sua vinha e exigirá por direito os frutos da sua vinha. Em Romanos 14, vamos lá para Romanos. Amém? No livro de Romanos. Passei aqui Romanos. Romanos, capítulo 14, nos versículos 11 e 12, diz assim: É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos que se ajoelharem diante de mim e todos afirmaram que eu sou Deus, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, se você já aceitou o Senhor Jesus, se você já tem a consciência, né, a convicção que o Senhor Jesus é o dono da sua vinha, eu quero te dizer que você vai prestar contas com Ele por tudo que você tem feito, de bom e de ruim, né? Escolha, como diz lá, né, na palavra do Senhor no Velho Testamento, em Deuteronômio, escolha, o Senhor coloca diante de ti a bênção e a maldição, e Ele te aconselha a escolher a bênção. E o que é a bênção de Deus? É você orar na sua casa, você ler a Bíblia, ter comunhão com a sua família, né? Tira um tempo do seu dia, o dia tem 24 horas para você orar, para estar em comunhão, né? Se você chamar seus familiares e eles não quiserem, não tem problema, faça você sozinho, porque a Bíblia diz que o Senhor que te vê em secreto vai te recompensar. E ele diz assim, que Jesus falou que ele também plantou a sua vinha e exigirá o direito dos frutos da vinha, né? O Senhor Jesus vai exigir os direitos, ele vai vir buscar. E a Bíblia diz que naquele dia que ele voltar, meus irmãos, vai ser um dia de tristeza, um dia de choro, de pranto, porque o Senhor vai separar o joio do trigo. Né? Esses tempos atrás eu passei algumas situações e eu falei, Senhor, mas por que essa pessoa conhece o evangelho há tanto tempo e por que ela é desse jeito? E o Senhor falou no meu coração, filha, importa que o joio e o trigo cresçam junto, porque se eu for arrancar o joio agora, eu tiro o trigo também. E aí eu entendi, né, que vai ter um tempo que o Senhor vai fazer separação dos bons e dos maus, né, daqueles que servem e aqueles que não servem o Senhor. Ele vai dizer, as ovelhas entrem para o gozo do meu Pai, que vai ser a nossa recompensa, a vida eterna, morar com Cristo. E aqueles que são maus, o Senhor fala, vai para o inferno.
né? Nós temos que saber, irmão, só existe 2 lugares onde nós vamos morar, porque nós somos eternos. Depois que nós passarmos dessa vida aqui terrena, né, para outra vida, é no céu ou no inferno, não tem outro lugar. E nós não podemos ser leigos, né? Negligenciar, poder viver aqui como se fosse mais um dia, né? A gente acorda, toma café, aí trabalha, aí depois almoça, aí descansa, trabalha de novo, aí vai fazer os afazeres, aí daqui a pouco janta, dorme. Eu quero te dizer, se você é um cristão que a sua vida tem só se resumido nisso, eu vou ficar muito triste. Porque você já está com a sua sentença de morte. Porque o reino de Deus, ele é vida. Você precisa dar frutos. Porque o Senhor da vinha está voltando. Jesus está voltando. E ele vai cobrar de mim e de você o que você tem feito para o Senhor. Né? Você tem sido um cristão domingueiro, um cristão só de ceia do Senhor, só comparece na ceia, né? Religioso. Como jovem rico, Senhor, eu dou dízimo, eu cumpro as escrituras, mas o Senhor queria o coração dele. O Senhor queria que ele tivesse um amor não filhão, mas um amor ágape. O Senhor disse isso o Senhor fala isso para Pedro. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me amas, né? Se eu não me engano, eu vou procurando aqui, enquanto eu for procurando, eu vou falando. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me amas, né? E no grego, o Senhor perguntava para ele: tu me ágapes, né? Tu me amas com amor de Deus, amor ágape? E Pedro respondia: te amo, filéu. Dizia que amava o Senhor, mas com amor de amigo. E o Senhor não quer que nós tenhamos um amor de amigo. O Senhor quer que nós damos para o Senhor um amor sobrenatural. E o Senhor, qual é este amor sobrenatural? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, eu aceitei o Senhor Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida muitos anos atrás. Aceitei o Senhor. Logo eu já quis me batizar, porque era um mandamento do Senhor. E logo eu já quis aprender da palavra de Deus. Já quis que o Senhor me enchesse do Espírito Santo de Deus, para que eu pudesse pregar, que queria pregar o Evangelho. E é isso que o Senhor tem feito através da minha vida. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor pergunta a Pedro, por 3 vezes, né? Eu acredito que é para quebrar aquela maldição dele ter negado Jesus 3 vezes. Então, por 3 vezes, ele pergunta a Pedro, né? Se Pedro verdadeiramente amava o Senhor. E aí, no final, Pedro responde que amava o Senhor. Não achei aqui. Pedro responde que amava o Senhor, e aí o Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama o Senhor, seja um ganhador de almas, né? Porque ele vem depressa. Ele diz que depressa ele vem. Amém? E ele vai vir nos buscar. E quando ele vir nos buscar, ele não vai vir mais como aquele cordeirinho, meus irmãos. Muitas vezes nós achamos que o Senhor vai vir como um cordeiro. Ele não vai vir mais como cordeiro. Eu quero te informar, deixar você bem esclarecido, que ele vai vir como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é e que era e que há de vir. Ele vai vir para fazer justiça e para fazer separação e dizer para você que o julgamento vai começar pela casa do Senhor. Né? É pela casa do Senhor que vai começar o julgamento. O julgamento não vai começar pelos de fora, vai começar por nós. Como tem sido a sua obra? Né? Uma obra de feno, de palha, de madeira, que se for jogada ao fogo vai ser queimada, ou uma obra de diamante, uma obra de ouro, uma obra de prata. É isso que o Senhor espera de nós. Né? A prata significa redenção. Eu aprendi com a pastora Raquel e guardei no meu coração. Que você tenha obra de redenção, que você seja usado para libertar as pessoas. É um culto de libertação. Deus quer usar a sua vida. Não espere que o Senhor levante A ou B. Deus quer usar você. Estou procurando aqui, né? Quando Jesus fala isso. Mas depois eu vou achar e eu coloco ali um textinho com o endereço para vocês. É? Dizendo que o Senhor ele é poderoso. Ele quer que eu e você entendamos que ele é o dono da vinha. E sendo dono da vinha, como diz aqui em Isaías 27, ele quer que você entenda isso. E que você fique bem esclarecido, bem informado, que ele virá e ele irá cobrar de mim e de você o que nós temos feito no reino de Deus, para o reino de Deus, né? O que nós temos feito com a vinha dele. Jesus Cristo é o Senhor da vinha e com ele está o galardão para distribuir a cada um segundo as suas obras, né? Isso aí tá lá, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Amém? Vamos para Apocalipse, no capítulo 22.
O último capítulo também, no versículo 12. Amém? O Senhor fala sobre isso. Olha o que ele diz: escutem de Jesus. Escutem de Jesus. Eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Então, meus irmãos, o Senhor deixa muito claro aqui em Apocalipse 22, eu li até mais alguns versículos, né? Além do versículo 12. Ele diz que Ele é o Senhor da vinha e Ele vai dar a cada um segundo aquilo que nós merecemos. Nós não merecemos nada do Senhor, mas Ele vai dar a cada um segundo aquilo que nós merecemos. Então, o que nós merecemos do Senhor, meus irmãos? Trabalhe nesta vinha, cuide dessa vinha. Se talvez você não é um pregador da palavra de Deus, né, para pregar a palavra para fora, se você é uma dona de casa, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, como se estivesse fazendo ao Senhor. O Senhor fala, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Eu quero dizer que eu amo a cada um de vocês. E eu tenho orado ao Senhor para que a nossa vinha venha crescer, né, e venha florescer, e que eu e você possamos ser frutos, né, vinhas que dão frutos doces e não frutos amargos, não uvas amargas, né, para que o Senhor possa olhar do céu e se agradar de mim e de você. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus neste momento. Pai querido, Pai amado, nós entregamos este culto de quinta-feira nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é o dono da nossa vinha, que o Senhor venha visitar os nossos familiares, visita aqueles que estão doentes também, Senhor. Que o Senhor venha visitar, porque a tua palavra é clara. A tua palavra diz assim, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Antes nós temos que entender que o Senhor tem que ser o nosso pastor, para que nós possamos estar debaixo da tua bênção. Como diz a tua palavra no Salmo 91, que debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Mas nós precisamos entender e entrar debaixo das tuas asas. Que nós não venhamos levar os dias, Senhor, como os homens insensatos, que vivem um dia atrás do outro, só à procura dos seus belos prazeres. E a tua palavra é clara, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, como diz em Eclesiastes, que adianta muitas vezes a gente trabalhar de dia e de noite, porque no final é enfado, Senhor, mas que nós possamos trabalhar para o teu reino, para que o seu reino venha se expandir, para que o seu reino venha crescer, como eu tenho visto, e eu te agradeço, Senhor, porque mesmo neste tempo de isolamento social, o Senhor tem acrescentado vidas ali na Shalom Itaúsu, o Senhor tem acrescentado pessoas, o Senhor tem usado esses vídeos e nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que nós não temos nada de bom, porque toda vez que dar sua abrida nossas bocas, o Senhor nos enche com o teu Espírito Santo, para que nós possamos pregar o teu evangelho às pessoas, e aqueles que creem têm sido salvos e têm tido as suas vinhas restauradas, ó Pai. Obrigado pelas 2 famílias inteiras que o Senhor acrescentou na Shalom Itaúsu neste tempo, Senhor, de isolamento social. Obrigado, Senhor, pelas libertações que o Senhor fez, pela salvação que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvamos, e a prova disso é sabemos que nós somos a igreja. Nós não estamos presos a paredes, não estamos presos a vírus, a autoridade, Senhor, mas a tua palavra vai e ela faz o que te apraz, ela não volta vazia. E eu te louvo, te agradeço, Senhor, e te peço pela minha família, que o Senhor venha guardar a minha família, venha guardar a família da Gisele, do Giovanni, venha guardar, Senhor, a Silvia, o Leandro, a Melissa, venha guardar a Cida Benedito, a Cida Aparecida, Senhor, a família da Cida, Senhor, também, que só chegou agora a nós, Aparecida, o seu esposo, a sua filha, a Beatriz, Senhor, venha guardar o Robson, Senhor, os filhos dela, em nome de Jesus, Senhor, guarda os meus pais, Senhor, a minha sobrinha, o Senhor tem feito uma obra tão tremenda, e eu quero te glorificar por isso, Remache, Cantaramanai, dizer que o Senhor é bom, e que a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque mesmo no tempo, Senhor, de isolamento social, o Senhor tem feito uma obra de espanto no nosso meio.
E nós te somos gratos, em nome de Jesus, Senhor. Visita a Vilma, a Ana, toda a família dela, a mãe da Ana, Senhor. A mãe da Vilma, Pai, a avó da Ana. Visita ela, Senhor, agora. Que o Senhor entre com providência, porque o Senhor tem feito obras maravilhosas. Eu tenho visto muitos testemunhos do que o Senhor tem feito em nosso meio. E por isso eu quero te glorificar e declarar, irmãos, que em breve nós estaremos juntos. Porque a palavra do Senhor diz assim, que só um pouquinho nós passaremos por essa tribulação, mas Ele tem vitória para as nossas vidas, amém? Que o Senhor te guarde, amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. E eu quero declarar nosso cântico de fé e prática. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mais um beijo no coração de vocês, em breve estaremos juntos. Glória a Deus.